contexto dessa história já, gente. Primeira notícia deste programa quente que a gente traz aqui, a CPI do crime organizado aprovou hoje quebras de sigilos do cunhado do Daniel Vorcaro, o Fabiano Zettel, e do Luiz Felipe Mourão, o sicário, medidas que têm alcances diferentes para cada um deles. Então, o Zettel, que é o pastor da igreja da Lagoinha, ele teve quebras de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, e o sicário, estamos falando aqui de quebra de sigilos bancário e fiscal. Heloísa Vilela, já a postos para repercutir com a gente essa novidade. Elo, imagino que venha mais coisa por aí, hein? Pois é, Apostos e Brasília também feliz, que nem o chat, com a volta do Chico Sá. Olha só, Gabi, claro, pô, faz muita falta, Chico. Mas olha só, eu acho que esses segredos, eles podem revelar coisas importantíssimas. Eu só tenho medo é que eles não sejam efetuados. Porque você se lembra, quando teve aquela votação fraudulenta na comissão, na CPMI do INSS, aquela votação em vários requerimentos em bloco, houve uma disputa no STF a esse respeito e o ministro Flávio Dino decidiu que não podia aprovar todas as medidas em bloco, que teriam que ser uma a uma. E isso, claro, adiou todo o processo. Agora, nada impede da defesa do Zettel entrar no STF com o mesmo tipo de pedido, porque tem um precedente. Foi aprovado esse requerimento junto com vários outros em bloco também. Então, eu temo que isso acabe não sendo efetuado como a gente está imaginando. Agora, se for, vem aí uma quantidade de informações, porque aí tá a grana, né, gente? Nossa, o Zettel, ele era o trem pagador. Já que estamos falando de personagem de Minas, então ele era o trem pagador. Ele está envolvido na campanha do Bolsonaro, ele é o maior doador da campanha de Jair Bolsonaro. Sempre bom lembrar disso. E do Tarcísio e não também, não é o Bolsonaro vereador do Rio no período medieval, não. É o Bolsonaro 2022. Ele é o maior doador da campanha de Tarcísio de Freitas, 2022, Palácio dos Bandeirantes. Ele está metido no processo de privatização dos cemitérios do Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Ele tem contrato em tudo que é máquina pública do Brasil afora. Ele ajudou o Daniel Vorcaro a fazer essas operações com os estados, de pegar o dinheiro dos velhinhos, das caixas estaduais de previdência, e empurrar tudo para o Banco Master. Ele está também nessa parada. Ele está envolvido, para trazer uma pitada mais erótica para o nosso programa, ele está envolvido no esquema de Sugar Baby, aqui da Faria Lima, que ele dá vários apartamentos e, não sei se para lavar esses imóveis, mas chega uma hora que eles repassam apartamentos de luxos para essas garotas. Ele, o pastor Fabiano Zettel e o Daniel Vorcaro. Então, é um personagem muito central. Ele é o segundo, ele é a sombra do Vorcaro. Super importante. Elo, segundo, se não o terceiro, né? Porque primeiro parece que é o traficante. Que o ICL Notícias mostrou que financiou a compra. Esse organograma pode mudar. Esse organograma pode mudar a qualquer momento. E que teve um intermediário essa ainda no meio, né? do crime. Exatamente, Elô. Exatamente. E vamos lembrar que ele financiou, e não foi pouco, não. Ele foi o 6º maior financiador individual de campanhas eleitorais e colocou na campanha do Bolsonaro 3 milhões de reais e na do Tarcísio de Freitas 2 milhões de reais. A gente não está falando de trocadinho, não, a gente está falando de muito dinheiro. Então, eu concordo muito quando o Chico diz que ele é o trem pagador, e quando você chega no dinheiro, esse é o clássico. Você chega na pessoa que distribui dinheiro, você chega na pessoa que te dá todas as conexões para esses crimes que foram organizados por essa turma. Então, ele é uma peça-chave. Eu espero que essa quebra de sigilo aconteça e que venha para a CPMI e para a CPI do crime organizado, e que a gente possa ver quem é quem nessa história.
Esse eu acho que até vai ter uma luta brava aí. Na Justiça, tem essa questão que a Elô traz do STF, que é uma questão bem pertinente, porque tem muita gente que vai lutar para que não caia esse sigilo. Ou então vão jogar tudo nas costas do morto, do sicário. Isso, é o que a gente falava. Porque, como diz um né? velho filme, cliente morto não paga. Então, E não muito reclama. fácil, não reclama, não faz nada. Então, porque esse Fabiano Zettel, assim, gente, não tem como escapar muita gente, não tem. Inclusive os que foram beneficiados nas suas campanhas eleitorais. Esse sigilo, ele é mortal para muita gente que se acha muito viva. Muita gente que está muito bem viva nessa história. Pode fechar, Elô, vai lá. Não, só ia dizer o seguinte, e existe uma diferença muito grande entre a CPI do crime organizado e a CPMI do INSS. Enquanto a do INSS, que também queria quebrar isso tudo, tem um presidente e um relator bolsonaristas, a comissão, a CPI do crime organizado, não. Ela tem o presidente, o Contarato, que é outra história. Ele é do PT, mas não é um cara de histórico do PT. É um cara que está muito mais interessado em pegar quem for, quem estiver na frente, ele não quer nem saber, ele vai pegar. Então, acho que tem é mais interessante que isso seja feito na CPI do crime organizado do que do INSS. Sim. Exato, é muito bom até trazer esse perfil, né, do Fabiano Contarato, do senador, né, que é ex-delegado de Polícia Civil até. Muitos progressistas até apontam, né, algumas divergências com ele em diversos pontos, né, sobre alguns perfis relacionados à segurança pública, mas é um personagem que atua pela defesa dos direitos humanos, assim, de maneira basilar. Mas eu queria continuar o assunto Daniel Vorcaro, a gente está falando sobre outros vivos que estão envolvidos nessa história. Tem mais um personagem que já apareceu muito aqui semana passada, até antes, o ICL acho que foi o primeiro a apontar essa relação com o Ciro Nogueira, né? Falando aqui em senador, o Daniel Vorcaro, ele compareceu ao casamento da filha do Ciro 10 dias antes do senador apresentar no Congresso aquela proposta que ficou conhecida como a emenda master. Né, informação que está numa reportagem do G1, o Caetano Tonetti, que apurou, conversou com outros convidados da festa, que aconteceu em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e essa emenda era aquela que propunha um aumento 4 vezes, de 4 vezes, né, do limite do Fundo Garantidor de Crédito, que no fim das contas seria uma medida que iria beneficiar o Banco Master. E as mensagens que apareceram nessas quebras de sigilo da CPMI e do INSS mostram, né, um Vorcaro comemorando ali nessa época a atuação do Ciro Nogueira, desse grande amigo do Ciro Nogueira, né, Elô? Como ele mesmo definiu, não sou eu que estou falando, o Vorcaro e o Ciro Nogueira não comentaram a reportagem do G1. É o amigo da vida, assim que ele falou do Ciro Nogueira. E eu acho que é preciso que as pessoas entendam claramente o que era essa emenda master, né? Você imagine que você investe num banco e o banco quebra. Se você tinha ali investidos 250 mil, esse fundo garantidor te devolve o seu dinheiro. Mas se você tivesse mais do que isso, não, você só recebe até 250 mil. O que o Ciro Nogueira queria fazer é levar isso para 1 milhão. 1 milhão. E esse fundo, ele é mantido pelo setor financeiro, não tem dinheiro público. Mas ele queria discutir a entrada do Tesouro ou do Banco Central, algum representante do governo nesse fundo também. Então, ele já estava pensando em dividir conosco os prejuízos que ele sabia que já estavam sendo construídos. Tudo para que o Banco Master pudesse continuar vendendo títulos podres, continuar produzindo um buraco, produzindo perdas que depois seriam pagas por esse fundo com até R$1 milhão para todo mundo que tivesse dinheiro lá dentro. Veja só o disparate, né, a roubalheira que isso enseja. Meu Deus do céu, é uma história, essa história de amizade, ela vive esse momento de casamento, né, que é o começo do Poderoso Chefão. Tudo começa num casamento, num belo casamento ali do chefe. Então, o roteiro é por aí. Agora, imagina se o Congresso aprova esse limite lá em cima. Esse rombo agora que a gente está falando, que é de bilhões, seria o quê?
céu é o limite, não teria limite. Seria um grande favor que o Ciro Nogueira faria ao seu amigo, assim, um favor que eu não sei como se paga, a não ser com quase outro banco master de remuneração, né? Porque ele esculhambaria de vez a história. Exatamente. Essas são as partes do quebra-cabeça que a gente ainda precisa entender e só vai entender quando liberarem mais informações a respeito dessa investigação. Mas ninguém faz um favor desse se não é em troca de algo, né, Chico? Então, me parece que tinha aí alguém ganhando alguma coisa em algum lugar para fazer esse favor todo. Essas peças do quebra-cabeça é que a gente está doido para conhecer, está doido para que sejam reveladas e ainda não foram. É por isso que eu digo, né, Gabi, assim, eu falava muito isso em relação a Hugo Mota. O povo lá do sertão da Paraíba, de Patos, elege uma criatura dessa, aí ele vem para Brasília, ele se torna muito importante, presidente da Câmara, e ele vai passar a vida almoçando e jantando com a Faria Lima e não levando projetos e não lá vivendo o dia a dia do eleitor dele no sertão. O Ciro Nogueira é a mesma coisa, eleito pelo povo do Piauí, Isso. povo maravilhoso, incrível, vai para Brasília para quê? Para defender os interesses. Ele é eleito por um povo, um eleitor carente, precisando de obras, serviços, estradas, que ele leve benefícios para o Piauí. O que é que ele está fazendo com o mandato dele? Ele gasta o mandato dele, é mancomunado com essa gente para fazer essas tenebrosas transações. Ou seja, então, isso é muito importante na hora de votar. Você não pode votar num cara que vai fazer negócio com a Faria Lima. Tem que votar num deputado que vai levar coisas boas, obras e serviços necessários na sua região. Não caia nessa, não dá para cair nesses pequenos. Saneamento. Saneamento básico, Chico. A gente viaja por esse Brasil afora e a gente vê isso assim em todo lugar, a necessidade de saneamento básico nesse país, Saara. Pelo amor de Deus, os caras discutindo aqui milhões. Quanto do país você já tinha resolvido o problema do saneamento básico, com esses milhões que estão rolando por aqui, com essa extrema-direita nos seus negócios e negociatas com Daniel Workar e o Banco Master? Exatamente, Elô. Tem ainda um outro assunto importante, gente,